Convênio entre Legislativo e Tribunal Regional Eleitoral permite contratação de estagiários egressos do PAB para trabalhar no TRE de Santa Catarina. Câmara Federal aprova regras para a renegociação das dívidas dos estados com a União. Dia Nacional do Tabagismo chama a atenção para o uso cada vez mais precoce do cigarro. E ainda as restrições de perfil que dificultam o andamento dos processos de adoção. Agora no Notícias da Semana. O Notícias de hoje começa falando de adoção. E o assunto mobiliza várias famílias. Em Santa Catarina, mais de 3.000 pretendentes aguardam pelo momento de receber um novo integrante na família, Cláudia. Pois é, o problema é que exigências como a raça, o sexo, a idade das crianças aptas para a adoção podem atrasar todo esse processo. Quem conta pra gente é a repórter Deluana Bussa. Há 4 anos, depois de 9 meses de espera, a vida da administradora Daiane mudou. Eu sempre quis adotar crianças. Desde criança eu pedia para minha mãe adotar um irmãozinho, né? E quando eu conheci o meu marido, então nós sempre conversávamos sobre filhos adotivos. E como não conseguimos ter filhos biológicos, né? Então nós decidimos por adoção. Quando Stephanie e Isadora foram adotadas, elas tinham respectivamente 7 anos e 4 meses de vida. Era o início de uma convivência de muito aprendizado. Bem gratificante, né? Ser mãe, mas não é um processo fácil, assim, não é um conto de fadas. Então, no começo tem adaptação, porque você está aprendendo a ser mãe. E, de repente, você tem 2 crianças. São 2 perfis diferentes, uma mais velha e uma mais nova. Então, demandas diferentes. Os 3 primeiros meses são mais difíceis na adaptação. Você está aprendendo a ser mãe e elas estão aceitando mais uma mãe. Porque, na verdade, elas têm uma mãe biológica e uma mãe adotiva. Não é uma substituição, mas é uma aceitação de ter mais uma mãe. A história de adoção de Daiane e sua família foi bem sucedida, mas nem sempre as coisas acontecem assim. Em Santa Catarina, existem mais de 3.000 pretendentes na fila à espera de uma oportunidade para adotar. 80% deles querem crianças mais novas, com até 3 anos de idade. Também existem mais de 500 crianças e jovens em instituições de acolhimento, aptas para serem adotadas. Só que 62% delas já têm mais de 10 anos de idade. O resultado dessa discrepância afeta diretamente quem está precisando de um lar. Como não existem pessoas interessadas nesse tipo de público, nessas crianças, né, que tem mais que 3 anos, geralmente 4 anos, então o que acontece? Muitas vezes essas crianças não são adotadas e elas acabam ficando institucionalizadas até completarem a maioridade. O promotor de justiça, Marcelo Wegner, é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público Catarinense, uma das entidades parceiras da campanha Adoção Laços de Amor. Segundo ele, o processo de adoção no Brasil demora em média 1 ano, mas varia de caso a caso. Quanto mais detalhado o perfil das crianças, com exigências quanto ao sexo, raça, idade e saúde, maior o tempo de espera. Em todos os casos, existe um passo a passo que precisa ser seguido. O primeiro é procurar um dos fóruns do Tribunal de Justiça do Estado. Os interessados receberão informações iniciais a respeito dos documentos necessários para dar continuidade ao processo. Depois, são realizadas entrevistas com uma equipe técnica da Vara da Infância e da Juventude, com profissionais das áreas de psicologia e do serviço social. Na sequência, é obrigatório fazer um curso preparatório, com 10 horas de duração. Se os interessados passarem pela entrevista e frequentarem todo o curso, passam a integrar o cadastro de habilitados. Um estudo psicossocial dos candidatos é então confrontado com o cadastro de crianças disponíveis à adoção. Mas o processo não termina aí. Marcelo lembra que antes da adoção, ainda é preciso passar por um estágio de convivência. Existe um período que a gente chama de estágio de convivência, né? Então, quer dizer, a partir do momento em que se verifica que existe uma criança
que pode ser adotada e ela é encaminhada para essa família que tem interesse na adoção, o juiz fixa, via de regra, esse estágio de convivência. Então é um período para se verificar efetivamente se aquela adoção ela vai ser proveitosa para ambas as partes, né? E a partir disso, verificando-se essa situação, aí o juiz defere a adoção, né? A qual é uma medida que ela é definitiva, né? Então ela é tão importante que há necessidade desse período, desse estágio. Para quem, a exemplo de Daiane, já passou por todas essas etapas, fica a emoção da chegada dessa nova fase da vida. Esse momento da chegada delas, assim, é um momento muito especial, né? Porque você tem duas crianças ali e agora elas são suas filhas, né? E a minha filha mais velha, ela chegou com 7 anos, mas ela já chegou assim: bem, se vocês vão ser meus pais, então eu vou chamar vocês de mãe e pai. Santa Catarina tem o 4º melhor banco de dados de DNA do país para ajudar na busca de pessoas desaparecidas. O serviço começou a funcionar por meio de uma ação conjunta da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias e renovou a esperança dos familiares que buscam respostas. Muitas famílias vivem constante angústia, uma busca incansável por alguém que simplesmente sumiu. Mas o uso da tecnologia se tornou um importante instrumento em investigações. O trabalho de coleta de amostras de sangue de parentes de desaparecidos começou em setembro de 2013 e é feita pelos agentes da Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, em parceria com os funcionários do Instituto Geral de Perícias, o IGP. As amostras são coletadas dos familiares na Delegacia de Pessoas Desaparecidas e guardadas no Instituto Geral de Perícias. O material coletado tem o seu DNA extraído e as informações inseridas no Banco de Perfis Genéticos Estadual. Esses perfis são relacionados a parentes de pessoas desaparecidas que estão cadastradas no Banco Estadual. O Instituto Geral de Perícias utiliza um programa cedido pelo FBI ao Estado através de um termo de cooperação técnica. Esse sangue chega para nós e com uma pequena porção do sangue, desse familiar, a gente retira o DNA com técnicas específicas para isso, obtém o que a gente chama de perfil genético e isso é inserido depois no Banco Estadual. Pelo menos 5.000 pessoas constam no cadastro de desaparecidos no estado. Destes, mais de 4.000 já foram encontrados ou voltaram para casa, mas as famílias não retornaram à delegacia para informar o reaparecimento. Assim, os registros ficam no sistema e atrapalham a busca efetiva por quem realmente está desaparecido. Nós ficamos com um número muito elevado de pessoas constando como desaparecidas. E casos, às vezes, muitos casos são óbitos, às vezes, que ocorrem e nós temos que pesquisar todos aqueles casos, entrando em contato por telefone ou pessoalmente, e a gente toma conhecimento pelos familiares que eles já retornaram. Então, o tempo precioso que nós perdemos, e além do gasto, com telefone, diligências que são feitas para tentar localizar aquela pessoa. E veja a seguir, convênio entre o Legislativo e o Tribunal Regional Eleitoral permite a contratação de estagiários egressos do PAB para trabalhar no TRE de Santa Catarina. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana. A Câmara dos Deputados em Brasília concluiu esta semana a votação do projeto de lei complementar que trata da renegociação da dívida dos estados com a União. Pois é, a aprovação dá um novo fôlego aos cofres estaduais.
O projeto de lei complementar que trata da renegociação da dívida dos estados com a União foi aprovado na Câmara dos Deputados 20 dias após a votação do texto base. 3 emendas apresentadas em destaque foram rejeitadas e o texto do relator, o deputado Espiridião Amin, do PP, foi mantido. Para vigorar, a proposta ainda precisa passar pelo crivo do Senado antes de receber a sanção presidencial. Entre as principais definições do acordo estão um prazo adicional de 20 anos para o pagamento dos débitos com a União, o desconto integral nas parcelas do serviço da dívida até o fim deste ano, a alteração do indexador da dívida de IGPDI mais 6% para IPCA mais 4%, além de descontos escalonados e decrescentes nas parcelas até junho de 2018. Como contrapartida, o crescimento das despesas primárias dos governos estaduais ficará limitado ao percentual da inflação por um período de 2 anos. A renegociação da dívida deverá permitir ao governo de Santa Catarina um fôlego no equilíbrio financeiro ao longo dos próximos meses. Com as mudanças, o Estado deixará de pagar mais de 2 bilhões de reais entre julho de 2016 e junho de 2018. O acordo com o governo federal também deverá trazer ganhos no longo prazo. Pelos cálculos da Secretaria da Fazenda, em vez de pagar 22 bilhões de reais até o final do contrato, que vence em 2028, Santa Catarina vai pagar 8 bilhões de reais. Além disso, em julho de 2018, quando os descontos terminarem e o Estado voltar a pagar a parcela sem abatimento, o pagamento mensal será de 50 milhões de reais em vez dos 110 milhões do patamar atual. Ou seja, o Estado vai pagar a dívida com prazo maior e juros menores. A campanha eleitoral deste ano está diferente. Prova disso é a propaganda eleitoral gratuita. A mudança é o resultado da reforma política, que trouxe novas regras. Os programas de rádio e televisão, por exemplo, diminuíram. Em contrapartida, a internet ganhou bem mais espaço. O candidato de 2016 precisa pensar numa nova forma de fazer campanha. A tradicional busca por votos com santinhos, placas enormes, carros de som, carros envelopados, comícios, TV e rádio estão virando coisas do passado. A nova legislação permite campanhas nas redes sociais, desde que gratuitas e publicadas em site oficial do candidato, do partido ou da coligação. Mas o que pode fazer o eleitor que se sentir incomodado com essas propagandas ou por qualquer outro tipo de assunto no seu perfil em redes sociais? O professor de Comunicação e Marketing, Marcelo Barcelos, tem orientações para que o usuário possa filtrar aquilo que realmente quer ver e que não seja marcado indevidamente. Isso gera um desconforto, as pessoas às vezes denunciam o conteúdo, pedem para serem desmarcadas, então a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente vai expor alguém, né? Quando a gente vai criar esses vínculos, porque isso pode pegar mal para uma pessoa, para o trabalho, para a relação com a família, ou justamente porque a pessoa tem um caráter mais privativo, ela não gosta de se expor. No Facebook, por exemplo, basta ir em Configurações, Privacidade e clicar na opção onde o internauta recebe uma notificação e decide se aceita ou não a publicação. Redes sociais como Twitter e Instagram não têm essa opção. O eleitor só poderá remover as marcações depois de publicadas. Se preferir, basta utilizar o bloqueio, retirando definitivamente a possibilidade de ser importunado pelo candidato inconveniente. Mas se mesmo assim o internauta encontrar dificuldades, pode procurar a ouvidoria do Ministério Público Estadual. A comunicação do abuso na internet pode ser feita ao Ministério Público Eleitoral ou à Justiça Eleitoral. E é importante nós lembrarmos que todas as regras que disciplinam os meios tradicionais de propaganda devem ser observadas na propaganda na internet, inclusive a proibição aos crimes contra a honra, a injúria, a difamação e a calúnia. Mensagens eletrônicas devem conter um mecanismo que permita ao destinatário se descadastrar e o remetente tem prazo de 48 horas para providenciar a retirada do nome do usuário. A multa para o descumprimento é de 5 a 30 mil reais para o candidato. Para fazer da internet uma ferramenta poderosa nessas eleições, o candidato precisa de um bom conteúdo e uma boa dose de bom senso.
Se você quer conquistar esse cara, né, esse eleitor que está um pouquinho mais distante, que não está no seu círculo de amizades ou no seu círculo na própria comunidade, você deveria chegar até ele pelo conteúdo, né? Pelo conteúdo bem feito, pelos projetos, pelas ideias, pelas formas de participação que as redes sociais podem criar. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina está realizando uma capacitação dos mesários que irão trabalhar nas eleições municipais. O objetivo é instruir os voluntários para um atendimento eficaz ao eleitor no dia da votação. Pelo menos 66 mil mesários que atuarão em Santa Catarina participam do treinamento. No conteúdo, o atendimento ao eleitor, votação, sigilo e liberdade do voto. E ainda o funcionamento da urna eletrônica e a biometria. A maior parte dos nossos mesários são experientes e já conhecem os procedimentos. Acontece que sempre há alguma novidade que a Justiça Eleitoral traz, então a gente precisa capacitar os mesários para que eles estejam atentos a essas novidades. E hoje em dia nós temos a biometria, que é uma novidade grande, porque na eleição de 2014 nós tínhamos apenas 10% do eleitorado cadastrado biometricamente. Nessa eleição, praticamente todos os eleitores foram cadastrados. Então, essa é a nossa preocupação, para que a gente repisar o treinamento com relação à operação da urna eletrônica com a identificação dos eleitores de forma biométrica. As 105 zonas eleitorais do estado realizam o treinamento até o dia 24 de setembro. Os procedimentos de rotina do pleito, a verificação dos equipamentos e a organização da sessão estão na pauta do encontro. Ana Cláudia afirma que os mesários convocados já são experientes, mas terão que lidar com situações como o cancelamento de títulos. Em Florianópolis, pelo menos 50 mil eleitores perderam o direito de votar por não terem feito o recadastramento biométrico. Isso é uma grande preocupação, nós vamos capacitar os nossos mesários quanto a isso, teremos apoio também de servidores requisitados para essa função de apoio nos locais de votação, para que os eleitores tenham conhecimento dessa situação, para aqueles que ainda não o sabem, né, que eles não poderão votar porque estão com seus títulos cancelados em razão da ausência à revisão do eleitorado em Florianópolis. Os mesários estão sendo convocados pela internet, correios e, em último caso, por oficial de justiça. A listagem das reuniões agendadas podem ser consultadas pelo site do TRE Santa Catarina. E falando em TRE, um convênio assinado em maio entre a Assembleia Legislativa e a Justiça Eleitoral começa a dar os primeiros resultados. Pois é, os estudantes que concluíram o estágio no Poder Legislativo Estadual foram contratados para trabalhar no tribunal. Nos últimos 2 anos, a Bianca participou do PAB, o programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, que atende jovens de famílias de baixa renda que tenham de 16 a 24 anos de idade. Ela tem 19 anos, cursa Direito na UFSC e estava preocupada. O estágio acabou, não tinha mais como prorrogar e o salário ia fazer falta. Mas um convênio assinado entre a Assembleia e o Tribunal Regional Eleitoral resolveu o problema. Ela acaba de começar um novo estágio na Coordenadoria de Cadastro Eleitoral. Eu fiquei bem feliz de ter conseguido essa oportunidade, porque é na área que eu estou cursando. Então, eu sempre busco um aprendizado, eu sempre busco estar sempre na minha área. O tempo que eu fiquei na Assembleia Legislativa foi um tempo de muito aprendizado também, só que essa é uma parte mais específica. Então, para mim, é vantajoso nesse aspecto. O convênio que possibilitou a contratação da Bianca foi assinado em maio entre o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, e o presidente do TRE de Santa Catarina, desembargador César Abreu. Pelo acordo, os estagiários que saem do PAB passam a ter preferência para o preenchimento das vagas de estágio que surgem na Justiça Eleitoral, com duração de 1 ano, prorrogável por mais 1. Segundo o diretor-geral do TRE, Sérgio Manuel Martins, a Justiça Eleitoral já absorveu 2 egressas do PAB, colocando em prática o convênio. Um ato vantajoso para a Justiça Eleitoral e também para os jovens, que garantem a renda mensal com mais uma oportunidade no mercado de trabalho. Para a Justiça Eleitoral é importante contribuir com um processo desse de
de participação dos jovens, né, aqui junto à Justiça Eleitoral, conhecendo o funcionamento da nossa justiça, todo o processo eleitoral, né, e para o jovem é uma oportunidade importante, porque são jovens egressos do projeto Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa, que ganham uma nova oportunidade, né, de continuar o seu estágio. O coordenador do PAB, Jurani Acélio Miranda, afirma que uma das grandes preocupações do programa de estágios da Assembleia é justamente com os egressos. A intenção é que eles saiam do PAB sempre com uma garantia de trabalho. A gente está procurando ter esse momento assim para que todos eles possam ser inseridos no mercado de trabalho, ter uma ocupação, né, dentro da sua área. Temos também algumas situações que eles começam agora a fazer, que é curso profissionalizante, né, que a Assembleia está fazendo uma parceria junto ao SENAC. Temos também um curso pedagógico de reforço escolar, né, que a gente está procurando também fazer para reforçar esses jovens. Enfim, a Assembleia está procurando fazer um trabalho social para que possa ajudar esses jovens em todos os sentidos, pessoal e profissional. E veja ainda hoje, Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla chama a atenção para sintomas e importância do diagnóstico precoce da doença. Sai daí o Notícias da Semana, volta já. O número de fumantes no Brasil não para de crescer. E o que é pior, o uso do cigarro tem sido cada vez mais precoce. Pois é, Cláudia, para discutir o assunto, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina realizou um encontro científico sobre o tema. A discussão foi uma das atividades alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, lembrado esta semana. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde. Cerca de 15% da população brasileira é fumante. A maioria, 85%, começou a fumar antes dos 16 anos de idade. Um hábito que traz dependência e uma série de riscos à saúde. Nós temos mais de 50 doenças relacionadas ao tabagismo e algumas são mais prevalentes. As doenças cardiovasculares, o câncer, né? Câncer de pulmão, de laringe, de faringe, de estômago, de boca. E as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doenças respiratórias, que também têm um percentual bastante importante de risco atribuído ao tabagismo. Jane Cardoso foi uma das palestrantes do encontro científico sobre tabagismo, prevenção e controle, realizado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde. Segundo ela, a cada ano o Sistema Único de Saúde gasta mais de 23 bilhões de reais com doenças relacionadas ao tabagismo. São mais de 157 mil infartos agudos do miocárdio, 75 mil acidentes vasculares cerebrais e 63 mil diagnósticos de câncer. Criado em 1989, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo desenvolve ações para ajudar os fumantes a largar o tabaco. Aqui no estado, atualmente, nós temos em torno de 220 municípios que têm o programa. Tá? Então, ele funciona nas unidades básicas de saúde, onde tem normalmente pelo menos 2 profissionais que fazem grupos, né? Então esse paciente, esse usuário, ele vai chegar lá, ele vai ser avaliado, porque tem um teste para saber o grau de dependência, né? Se ele fuma quantos cigarros ele fuma, o horário que ele fuma o primeiro cigarro. Então são várias perguntas que vai dar o grau de dependência e com isso o médico pode também saber quantos, né, se ele vai usar só o adesivo ou vai ter que tomar a bupropiona, né, que é um complemento. Então ele é avaliado. Na lista de classificação internacional de doenças, o tabagismo aparece como uma doença crônica e que causa dependência. 80% dos fumantes querem parar, mas a cada ano apenas 3% conseguem. Para quem tem sucesso em largar o cigarro, a recompensa é sentida no próprio corpo.
A nicotina circulante diminui rapidamente nas primeiras horas, né? Ele começa a ter melhoria no estado geral dele, da aparência física, da voz, né? Algumas coisas são rapidamente observadas. Infelizmente, a possibilidade de recaídas é muito grande por conta desse transtorno, que é considerado um transtorno mental, que é a dependência da nicotina. Ele muitas vezes deixa de fumar e logo depois tem uma recaída. Até 2/3 dos pacientes que param de fumar pode ter recaída. A semana que passou também foi marcada por uma série de atividades alusivas ao Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, lembrado na última terça-feira. A doença é autoimune e ataca diretamente o sistema nervoso central. Embora não haja cura, existem tratamentos que retardam a progressão do quadro e permitem que o paciente conviva bem com a doença. Os sintomas começaram quando Dona Zuleide tinha 30 anos de idade. Junto com eles, começaram também diversos diagnósticos médicos equivocados. Eu comecei a sentir choques na perna esquerda. Chegava a chutar quem estivesse à minha frente. O diagnóstico médico deu foi que eu tinha problema de tendão. Depois, passou uns 15 dias, sumiu. Mais adiante, eu comecei com um queimor nas pernas muito forte. Os médicos alegaram que era a circulação. Passou o período, sumiu um pouco. Depois, eu tive visão dupla, que é uma das principais características da esclerose. O médico que me atendeu disse que era labirintite. Passou um tempo, sumiu. E assim, de vez em quando, eu tinha algum problema. Sempre o diagnóstico era errado. Apenas quando completou 60 anos, ou seja, 3 décadas depois, é que a doença de Dona Zuleide foi descoberta. Hoje, aos 72 anos de idade, ela sabe que tem esclerose múltipla, uma doença neurológica, crônica e autoimune, em que as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e musculares. Segundo essa médica neurologista, as causas da esclerose múltipla reúnem um conjunto de fatores, desde genéticos até ambientais e climáticos. E justamente por isso, e por envolverem uma série de sintomas que podem ser facilmente confundidos com outras doenças, é que o diagnóstico precoce e um tratamento multidisciplinar são fundamentais. Quanto mais precoce a gente faz o tratamento, menos incapacidade a pessoa tem. Eu tenho pacientes com 30 anos de evolução que estão viajando para a China, para a Índia, etc. e tal, tendo filhos, se casando, trabalhando, não se aposentando. E é isso que a gente quer, que as pessoas se mantenham ativas. Logicamente, receber um diagnóstico de esclerose múltipla assusta. Por isso, nesse momento, a informação é essencial. Jean é presidente da Associação de Apoio aos Portadores de Esclerose Múltipla da Grande Florianópolis. E a entidade busca levar conhecimento dessa realidade a pacientes, familiares e toda a comunidade. As pessoas, quando recebem o impacto da própria doença, ele realmente fica perdido. Então, o papel da Florem é levar essa informação mais precisa para as pessoas saber o que vai ser feito, qual o norte, que não é o fim do mundo, tem orientação, tem um esclarecimento muito grande em relação a isso e tem profissionais na área que nós próprios indicamos, orientamos, que é fisioterapeuta, neuropsicólogo, os próprios assessores, que são os neurologistas que prestam serviço voluntário pela Florem. Então tem um papel muito importante em relação a isso daí. Foi por buscar informação e receber um tratamento adequado é que Dona Zuleide leva uma vida praticamente normal. Convive com a realidade da doença, mas sabe que importante mesmo é estar viva e aproveitar cada momento com alegria. Tenho esclerose múltipla, mas a esclerose não me tem. Por quê? Porque eu luto, não fico pensando nela. Às vezes aparecem assim, coisas sobre a esclerose e todo mundo lê. Eu digo, não vou ler, não quero saber, não estou a fim de sofrer, faço de conta que nada é nada e sigo a vida. Importante é viver, né? Importante é viver, que é isso, né? Tá certo, a Dona Zuleide, tem mesmo que seguir em frente. É verdade. Falando em não desistir, você sabe, Cláudia, que jovens e adultos que não concluíram os estudos acabam perdendo a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho por falta de formação.
É justamente para essas pessoas que a Escola do Legislativo está oferecendo a chance de voltar à sala de aula. Ai, como é bom, né? Muito bom. A educação de jovens e adultos surge como uma modalidade de ensino para que os estudantes conquistem o diploma. E tem vagas abertas, como conta a repórter Denise Félix. Nunca é tarde para voltar a estudar, mas frequentar uma sala de aula depois de anos não é fácil. Dona Marilene sabia que seria um desafio. Aos 56 anos, decidiu voltar a estudar e concluir o ensino fundamental. A gente perde as coisas assim, né? Como diz, uma matemática, uma leitura, né? Então, aquilo ali vai perdendo, né? Então, é bom a gente continuar estudando. Conciliando as aulas com a família, o trabalho e as dificuldades de aprendizado, Dona Marilene mostra que tem muita força de vontade para encarar tudo isso. Mas como não é fácil enfrentar a sala de aula, ainda são poucos alunos. A educação de jovens e adultos, promovida pela Escola do Legislativo, oferece aulas para que os estudantes concluam o ensino fundamental. Os encontros são uma vez por semana, sempre às sextas-feiras. A gente quer que eles venham, né? E a gente pensou nesse projeto, fazer ele uma vez por semana, justamente para quem trabalha poder, para não ficar uma coisa tão cansativa, né? Para quem não consegue conciliar trabalho e estudo, poder vir aqui só às sextas-feiras, das 8 às 11 da manhã, para fazer o curso. Para se inscrever, basta levar até o Núcleo de Formação Profissional da Escola do Legislativo o CPF, a carteira de identidade, comprovante de residência e o histórico escolar. A Dona Marilene garante que vale muito a pena. É muito bom estudar, agora que eu estou vendo. E nunca é tarde também para estudar, né? Não importa a idade, se é novo, se é velho, não importa. Isso é importante é o estudo. Em primeiro lugar, tu estudo, porque sem o estudo, tu não és nada. E a edição de hoje termina em ritmo de contagem regressiva. É que falta pouco para os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro. A partir do próximo dia 7, atletas do mundo todo com algum tipo de deficiência vão mostrar que a inclusão também acontece através do esporte. E entre os 285 atletas que integram a delegação brasileira, uma catarinense, esperança de medalha. O esporte é um desafio que exige dos atletas e os leva a grandes superações. Praticar esporte é um vício para eles, uma paixão. E muitos desses talentos poderão ser vistos de perto no Rio de Janeiro a partir da semana que vem. Os Jogos Paralímpicos vão reunir mais de 4.000 competidores de quase 200 países. O mundo estará de olho neles. Josiane Lima, natural de Florianópolis, começou a praticar remo na capital depois que sofreu um acidente de moto. O sucesso foi tanto que ela conseguiu a primeira medalha olímpica do esporte para o Brasil. Foram muitas conquistas e outras virão. Ela está no Rio de Janeiro para os Jogos Paralímpicos. A gente tem todas as probabilidades que ela busque uma medalha de novo, né? Ela é precursora no remo olímpico, como a primeira medalha a ser ganha pelo nosso esporte remo, né? Então isso alavancou muito a modalidade. A gente tem condições, eu acho que pelo treino que ela tem feito aí, de buscar uma medalha desse ano de novo. Florianópolis é referência do remo no Brasil. Aqui os atletas são muito bem preparados. E é exatamente por isso que a expectativa para as próximas Paralimpíadas em Tóquio, no Japão, é a melhor de todas. Até 2020, todo mundo quer estar preparado. E com o Edinho, não é diferente. Ele treina remo há 2 meses. Está em fase de namoro com o esporte, mas espera que o esforço diário dê resultado daqui 4 anos. Ele quer seguir os passos de Josiane e também chegar às Paralimpíadas. Para todos os para-atletas, na verdade, ela é exemplo, né? Que chegar onde ela está também é esse o objetivo de todo atleta paralímpico, na verdade. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. Obrigado a você pela companhia e até semana que vem.